Graças a Deus por termos uma vida de paz e graça e mais um dia de vitória, vivos, conscientes e sabendo servir a Deus com alegria. Meus queridos, eu estou diante de vocês desejando tudo de bom a cada um, para que Deus possa ter liberdade de agir em nossas vidas com grande amor. Gostaria de falar convosco hoje sobre um comentário feito por John Piper sobre o poder libertador do perdão. E me chamou a atenção porque nós estamos vivendo um momento que dependemos muito de perdoar e ser perdoado. Porque temos facilidade para julgar e facilidade também para cometer erros. O versículo que nós teríamos como base hoje será Lucas capítulo 7, versículos 48, aonde o evangelista diz: perdoados são os teus pecados, registrando as frases expressas pelo próprio Jesus. E diante dessa expressão, dentro desse comentário, nós podemos notar que uma mulher vem a Jesus na casa de um fariseu, chorando e lavando os seus pés. Sem dúvida, ela sentiu vergonha enquanto os olhos de Simão comunicavam a todos os presentes que esta mulher era uma pecadora e que Jesus não deveria permitir que ela lhe tocasse. Olha bem, o Simão fariseu recebe Jesus na sua casa. E agora, ele só com os olhos começa a comunicar aos demais da besteira que aquele judeu estava cometendo em permitir que uma mulher lavasse os seus pés tocando nele. De fato, ela era uma pecadora. Havia um lugar para a vergonha, mas não por muito tempo. Jesus disse: perdoado são os teus pecados. É o texto que lemos. E quando os convidados murmuravam sobre isso, ele ajudou a sua fé novamente, dizendo: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso no capítulo 7, versículo 50. Como Jesus a ajudou a combater os efeitos paralisantes da vergonha, ele lhe deu uma promessa: os teus pecados foram perdoados, tua fé te salvou, teu futuro será de paz. Ele declarou que o perdão passado agora concederia paz futura. Essa paz, meu querido, que nós muitas vezes não almejamos. Ô meu irmão, ô minha irmãzinha, você que serve a Jesus com todo o coração, se esforça pela obra de Deus, se esforça pela causa de Cristo, que tem dificuldades enormes de perdoar, tem dificuldades enormes de colocar a vida na presença de Deus e vem sofrendo, constantemente sofrendo, sempre uma angústia maior, um peso maior caindo sobre você. Você sabe que tem feito às vezes muitas coisas erradas e as dores continuam na sua consciência. É como se fosse um fardo enorme nas suas costas, sem poder de maneira nenhuma se sentir perdoada por Jesus diante de tantas coisas. O seu futuro é incerto, porque a convicção de perdão da parte de Cristo também é incerta. Portanto, a questão para aquela mulher era a fé na futura graça de Deus, enraizada na autoridade e obra perdoadora e da palavra libertadora de Jesus. Eu tenho que ter convicção na minha vida de que Jesus me perdoou de verdade, de que eu errei, mas que Jesus me perdoa, porque eu confessei a Ele que eu errei.
Jesus quer ouvir você falar. Não adianta você se esconder atrás do candelabro. Você precisa acendê-lo para que a luminosidade dos teus erros sejam vistos e esclarecidos. Essa é a maneira pela qual cada um de nós deve lutar contra os efeitos de uma vergonha devida que ameaça e demora muito tempo a nos prejudicar. Quanto tempo nos escondemos? Quanto tempo ficamos no quarto escuro da nossa mente, só mostrando uma aparente fidelidade a Deus, só aparentando santidade ao Senhor? Meus queridos, devemos lutar contra a incredulidade, agarrando-nos às promessas da graça e paz futura que vem através do perdão de nossos atos vergonhosos. Quais são esses atos vergonhosos? Quando eu tento mostrar as coisas certas, mas tenho atitudes erradas. Não vou à igreja nunca. E quando eu vou, eu levo problema. Quantas pessoas ficam até meses e meses sem comparecerem? Aí com aquela cara de proa mal assada, chega exalando uma fumacinha, dizendo que eu estou na graça de Deus. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Salmo 130, verso 4. Se você temer ao Senhor e confessar, Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 a 7. Deus pode te perdoar, mas você tem que confessar. Você nem domingueiro não é. Quanto mais as outras reuniões. Se for de oração, então, você pega um automóvel e se manda a pé da cidade. Nem atende telefone para que não te convide para a reunião. Porque a reunião de oração eu tenho que conversar com Deus. E para falar com Deus, que eu tenho um monte de coisas guardadas no quarto escuro, que não quero que ninguém saiba, é difícil. É difícil eu chegar diante de Deus e fazer a minha oração, dizendo: Senhor, estou na tua presença para louvar o teu nome e dizer o quanto eu amo. Mentira, para com isso. Você até na oração mente. Dizer que você ama o Senhor? Ama nada. Quando eu amo alguém, eu procuro agradá-lo, fazer a sua vontade. E agora, como é que fica? Mas a Bíblia diz em João 1,9, 1 João, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual é o teu comportamento de justiça? Qual é, na verdade, a forma de vida que você está levando diante de Deus, diante da igreja e diante da família? Como está você? Qual o seu testemunho diante dos teus filhos? A Bíblia diz assim: deles todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Atos 10, 43. Até onde eu creio em Deus? Se eu creio, eu participo. Se eu creio, eu vivo com Ele. Se eu creio, a minha boca só profere o nome do Senhor e o tempo todo está glorificando o seu nome e exaltando a sua santidade. Mas quando a minha mente e os meus lábios se ocupam de coisas desnecessárias e apenas prejudicam pessoas, aqueles que estão à minha volta, aqueles da minha casa, olha, será difícil. A remissão dos pecados, eu tenho que reconhecer que preciso começar tudo de novo. Não importa se o ato do perdão de Deus é completamente passado, ou se há um novo perdão no futuro. Em ambos os casos, a questão é o poder libertador do perdão de Deus
para o nosso futuro, a liberdade da vergonha. O perdão é pleno de graça futura. Quando vivemos pela fé na graça futura, somos libertos dos efeitos persistentes e paralisantes da vergonha de vida, que na verdade é a nossa hipocrisia tentando esconder-nos atrás de uma cortina de fumaça. Meus queridos, exercita o perdão e a confissão para ser liberto em nome de Jesus. Tenha um bom dia e pense nisto.